E aí, meus caros, como é que estão? Eu procuro algumas matérias aí na internet para comentar. Assim, ó, eu quero dizer para vocês que eu acho muitos vídeos de sujeitos tentando nos atacar, tentando rebaixar os nossos argumentos, acusando nós de coisas inverídicas. Acuse-os do que você é. Sabe, aquela velha história, né? Então, o que mais, assim, ó, o que você acha centenas de vídeos desse naipe. Acontece que, felizmente, são vídeos que não pegam muita repercussão. E aí entra a tática de você não dar holofotes para esse pessoal. Você se concentra apenas em peixes grandes. Você já deve saber. Busca o tubarão branco. Porque pululam vídeos de todos os naipes, sujeitos ridículos, falando sobre nos atacando. Só que o seguinte, eles nos atacam, mas eles não apresentam um argumento convincente para dizer assim, eles estão errados. Não. É simplesmente o velho clichê. Homens ressentidos que estão fazendo discurso misógino contra as mulheres. É sempre a mesma droga. Não muda. Lógico, eles não têm como rebater um caminhão de comprovações que eu trago aqui. Então eles vão sempre apelar para a história de homens ressentidos, misóginos e que querem o extermínio das mulheres. Vocês estão vendo algum extermínio das mulheres? Vocês estão vendo? Pelo contrário, as mulheres nunca desfrutaram de um privilégio tão grande como agora. Mas elas estão preocupadas, esse pessoal está preocupado, esses feministas, eles estão preocupados porque esses privilégios que as mulheres nadavam de braçadas, eles estão sendo questionados. É esta a grande preocupação deles. E eles são maldosos. Eles apelam, se tiver que apelar para mentira, eles vão apelar para a mentira. É lógico, por exemplo, que há alguns canais maiores que já falaram sobre nós, mas que assim, ó, pessoal, o sujeito, ele é tão maluco que simplesmente seria uma perda de tempo tentar refutá-lo. Porque as ideias deles são tão malucas. Você consegue refutar, mas você tem que fritar os neurônios, porque eles fazem ligações tão absurdas entre pontos desconexos que um vídeo de react deles levaria 2 horas.
porque eles fazem ligações de pontos que não tem nada a ver. Lembram quando eu fiz um vídeo onde eu fui citado numa universidade, num artigo da Universidade do Rio Grande do Norte? Vocês lembram que eu citei algumas passagens do artigo que quem escreveu o artigo fazia conexões totalmente absurdas. Ele ligava extrema-direita, ele ligava o meu nome, ele ligava Bolsonaro, ele ligava supremacia branca. Quer dizer, é um papo de deixar você, é um papo de maluco. Então, você tem que, assim, se afastar desse tipo de sujeito. Porque eles são totalmente, assim, é digno de ir para a clínica psiquiátrica direto. Um exemplo que vocês podem tirar a saber. O tal de Ian Neves. Olhem os vídeos desse cara. É completamente assim, insano você tentar argumentar alguma coisa. Porque as conexões que ele faz são absurdas. É toda uma ligação com capitalismo, com política. Ele consegue fazer uma ligação ali, ele coloca uma super bond e ele cola todos esses assuntos. E você fica vendo aquilo ali, você não sabe nem por onde começar. Então, esses tipos de sujeitos vocês têm que tirar de circulação, não presta atenção. Deixa ele com o nicho dele. Eu trago aqui mais um artigo que fala sobre a situação dos homens que estão se importando menos com o sexo. E eu tenho considerações a fazer. Homens solteiros simplesmente não se importam mais com sexo, diz estudo. Logicamente que esta não é uma verdade total. A chamada é para causar impacto, obviamente. Ela contém um pouco de verdade. Vamos continuar aqui. De acordo com um estudo publicado pelo site americano de encontros Match, 81% dos homens solteiros disseram que o sexo agora é menos importante do que era para eles em tempos pré-pandêmicos. Eu acho que não é só por causa desses tempos pré-pandêmicos em que o pessoal ficou mais tempo dentro de casa, porque muitos usam esse artifício. Não, porque o pessoal ficou mais tempo de casa e aí resolveu se conectar mais online e por isso as conexões diminuíram. Não, não é essa a explicação. A explicação é que agora nós temos um contraponto desde pelo menos 2018, muito embasado, muito forte, que colocou em xeque tanto o sistema feminista quanto o profano feminino. Essa junção de assuntos é que foi a novidade. Eu já expliquei isso há muito tempo atrás.
quando eu fiz um vídeo sobre os objetivos do meu canal. Então, essa mescla pegou esse pessoal de surpresa, porque eles estavam acostumados com críticas à ideologia feminista e às feministas de carteirinha. De repente, começou a surgir um discurso verdadeiro que juntava todas as peças que fazem parte de um sistema só. Ideologia feminista, infiltração da ideologia feminista nos órgãos governamentais e na sociedade em geral, e contaminação das mulheres em sua quase totalidade. Inclusive, eu comecei a chamar essas mulheres de modernettes, porque elas não necessariamente são feministas de carteirinha, mas elas têm a sua vida, elas seguem a sua vida e elas têm o seu pensamento praticamente com o pensamento delas praticamente é um pensamento que segue a cartilha feminista. Apenas elas se dizem não feministas. Só que em termos práticos não adianta nada. Então aqui eles disseram que os homens solteiros é por causa diminuiu em relação aos tempos pré-pandêmicos. A estatística de cair o queixo sob libido sem brilho se deve a uma tempestade perfeita de razões biológicas e sociais provocada pelo Covid-19, de acordo com os principais pesquisadores científicos e pesquisadores sexuais ouvidos pelo site Ellen Fisher e Justin Garcia. Houve uma tempestade perfeita entre a nossa narrativa, o despertamento dos homens, mas a causa principal não foi a pandemia. Então, mais uma vez, o sistema querendo colocar a culpa em alguma coisa, menos no feminismo. Vocês já sabem aqui que eu já trouxe outras matérias relacionadas a isso. Eles culpam qualquer coisa. Culpam o céu, a água, o ar, a poluição, o videogame, a extrema-direita, que não existe, é só na cabeça deles que existe extrema-direita. Eles culpam qualquer coisa, menos o feminismo. O feminismo, o maior movimento de destruição em massa, já bolado em toda a história, eles não falam. Vamos continuar aqui. Você não pode fechar um planeta e esperar que a fisiologia das pessoas permaneça a mesma, disse Fisher ao site New York Post. Todos nós sofremos, a dopamina despencou, a testosterona despencou, o sexo é menos importante. O fechamento não foi muito prolongado. Depois as coisas voltaram ao normal. O que estava acontecendo foi o que eu falei aqui. Nós já estávamos, antes da pandemia, com o nosso discurso. Então, isso já estava pegando no imaginário dos homens. Então, não é por causa de alguns meses
meio que pessoal, alguns trabalhando em casa e outros mais evitando saídas, não cola isso como responsável pelo menos interesse dos homens em sexo. Esse menos interesse tem outras raízes. E a raiz principal é o feminismo, o comportamento feminino e as leis. Esta é a razão dos homens estarem se afastando do sexo. Porque o sexo, a busca pelo sexo, pelo homem mediano, ela é brutal. Ela é desumana. Ele vai rodar a noite inteira, ele vai gastar um conjunto de pneus, ele vai gastar 2 tanques de gasolina e ele vai voltar para casa sem nada. A não ser que ele vá em um lugar pago. Mas encontros aleatórios, no barzinho, na balada, acabou. Vamos lá. Quanto mais sexo você tem, mais você quer. Bom, essa é uma verdade. Quantos menos sexo você faz, menos você quer. Também é uma verdade. Mas, no caso dos homens, não é tanto assim. No caso dos homens, é mais uma prevenção e aquilo que eu acabei de dizer, que o trabalho despendido atrás de uma mulher para obtenção do sexo é um trabalho que, na maioria das vezes, não resulta em nada. Então, isso cansa, acaba cansando. Faz com que os homens diminuam essa procura. E isto, para mim, é excelente. Porque serão menos mulheres validadas. Serão menos mulheres obtendo transferência de renda. São menos homens, de repente, caindo em um relacionamento sério. São menos homens assumindo mães solteiras. São menos homens acusados falsamente. Quanto menos baladas, menos homens de destaque indo nas baladas, menos falsas acusações. Porque o homem destacado, ele tem um X nas costas. Não quer dizer que o sexo não esteja mais na mente dos homens solteiros. É isso aí. Não é que ele desapareceu, mas que ficou em segundo plano em relação às prioridades recém-descobertas, tanto nos relacionamentos quanto no amor, explicou Garcia. É que ele não entra nos detalhes, né? Qual que são as recém-descobertas nos relacionamentos? A recém-descoberta dos homens é que não vale a pena mais você se humilhar por uma mulher. No máximo, você vai ser feito de trouxa. E vai gastar dinheiro. E ela vai te humilhar. Ela vai te deixar no vácuo. Ela não vai responder tuas mensagens. Ela vai te bloquear se você está no aplicativo. Se você marcar um encontro, ela vai falhar. Se ela comparecer no encontro, não vai rolar nada. E no segundo encontro não rola nada. Ela vai fazer você de contato gastronômico. Porque as mulheres
naturalmente têm menos libido. E agora, com o empoderamento feminista, elas estão com menos libido ainda e estão tóxicas, estão com ranço dos homens. Então, as mulheres, cada vez, elas vão procurar menos sexo. Homens, prestem atenção no que eu estou dizendo. Por isso que eu digo que o relacionamento heterossexual, ele tende a terminar. Porque as mulheres vão procurar cada vez menos sexo real com homens reais. E eu vou acertar isso. Eu vou acertar essa previsão. É mais surpreendente nos homens que eles reservem um momento para valorizar mais os relacionamentos e o contexto de relacionamento dos encontros íntimos. Vemos que as taxas de sexo casual caíram. Apenas 11% dos solteiros querem namorar casualmente, disse ele. Mais pessoas estão de volta à regra dos 3 encontros e querem ter vários encontros antes do primeiro amasso ou ter relações sexuais. Tá, ele não diz de quem que parte isso. Parte das mulheres. As mulheres estão colocando trincheiras que o homem vai ter que se submeter a vários testes irritantes, nojentos, que ele nem sabe se ele vai obter sucesso. Então, o sexo casual vai cair, ele vai despencar. E aí ele fala aqui em pessoas. Estão de volta querem encontros, vários encontros antes de ter uma relação sexual. Pessoas traduzam-se para mulheres. Obviamente, os homens vão ter que seguir esse parâmetro, porque são as mulheres que decidem se vai haver uma relação sexual ou não. Então, acaba que os homens, por simples questão de impossibilidade de ter um encontro amoroso, ele acaba desistindo. Porque ele vê na mulher ali uma impossibilidade de fato. Isso porque muitos homens agora estão experimentando um crescimento pós-traumático da Covid-19. Não tem nada a ver com a pandemia. E estão se concentrando em priorizar o bem-estar junto com o avanço da maturidade emocional, disse Fischer. Não. Sabe qual que é o evento pós-traumático dos homens? Essas mulheres dando toco em cima de toco. São homens em aplicativos passando meses e meses sem conseguir marcar um encontro real. Isto que é o trauma entre aspas. São as mulheres que causam esse afastamento dos homens. Então os homens agora, eles estão percebendo isso. Não vale a pena eu me esforçar, porque não vai rolar nada. Então não tem nada a ver com trauma de pandemia. Os solteiros estão crescendo, estão procurando estabilidade de longo prazo em uma parceira. Vão demorar para encontrá-la. E os homens estão liderando o caminho. Isso aqui está em franca decadência.
Os homens estão crescendo, primeiro, porque eles estão despertando. Segundo, eles estão despertando e eles estão vendo que as mulheres não valem mais a pena um relacionamento duradouro. Segundo, as próprias mulheres estão rejeitando os homens, a maior parte dos homens. Terceiro, o sistema está completamente enlouquecido, aprovando uma lei mais absurda uma atrás da outra. Como eu já disse aqui, são 3 fenômenos que estão acontecendo. Os que querem a estabilidade de longo prazo é o manginão. Mas o manginão, vocês sabem, o manginão ele vai ser excluído. Muito disso veio de homens que se tornaram mais completos, de acordo com a pesquisa. O estudo descobriu que 72% da geração Z e 69% da geração Millennium começaram a adotar novos hobbies durante a pandemia, enquanto 69% da geração Z se gabou de ter feito avanços significativos na carreira. Novamente, não foi por causa da pandemia, foi por causa da nossa narrativa que isso começou a acontecer. Os homens viram que o casamento não é algo que é obrigatório para a vida dos homens. E então eles começaram a descobrir novos hobbies, novas ocupações. Nós aqui falamos já disso. Procurem hobbies, procurem ocupações. Não fiquem pensando só em mulher, porque vocês vão acabar enlouquecendo. Elas já enlouqueceram. Preservem pelo menos a saúde mental de vocês. E elas já estão num caminho irreversível. Além disso, os homens relaxam melhor, dormem mais e estão ganhando autoconfiança, disse Fischer. Eles realmente estão encontrando outros caminhos, além do sexo, para o crescimento intelectual. Aqui, realmente, um parágrafo que eu concordo plenamente. Os homens estão buscando outras alternativas, já que as mulheres queimaram a ponte totalmente. Nós não temos mais agora como reconstruir essa ponte. Essa cultura de namoro recém-descoberta, aquela que vê os homens desejando conexões mais saudáveis com eles mesmos e com suas parceiras, dá esperança aos sexperts. Não, discordo. Os homens estão desejando conexões com eles mesmos, com suas vidas. Não está, o homem desperto, ele não está desejando conexão com mulher intoxicada. Quem ainda alimenta desejo de uma conexão com mulheres atuais são os homens domados. São aqueles que não despertaram. Esses ainda alimentam essa esperança. O homem desperto, o homem submisso, ele já passou dessa fase aqui. O que estamos vendo é uma situação global, disse Fischer. Pode muito bem levar a algumas décadas de relativa estabilidade familiar e casamentos felizes. Olha só, o cara está delirando, ele deve ter tomado um LSD antes de fazer esse artigo aqui, antes dele falar alguma coisa, ele deve ter dado uma viajada. Os relacionamentos estáveis, casamentos felizes, eles tendem a acabar.
O cara está dizendo aqui que essa conexão mais saudável dos homens, esse pensamento melhor dos homens, poderá levar a décadas de relativa estabilidade familiar e casamentos felizes. Totalmente o contrário. E eu pergunto assim, ó, e o peso das mulheres nessa equação? Aonde que ele colocou? Aonde que ele botou o peso das mulheres? Que são elas que decidem se vai haver um relacionamento duradouro ou não. Ele não colocou o peso das mulheres. As mulheres estão aí decidindo que não querem relacionamentos. Lembram dos movimentos que eu trouxe aqui? Nomô, não maternidade, no mother, maga, boy sober, movimento 4B. Então, cadê a equação das mulheres nisso tudo? Fora as mulheres que não participam desses movimentos, mas que, como estão intoxicadas, não querem ter relacionamentos, não querem ter filhos e estão pegando o ranço dos homens. E aí, vocês sabem, elas começam com aquelas exigências totalmente absurdas que nenhum homem vai cumprir. Mas é assim, ó. Enquanto as mulheres, enquanto elas estiverem com casa garantida, um teto para elas, segurança, seja dos pais, avós, sei lá, e que elas ganhem alguma grana, elas não vão procurar homens. A tendência é delas não procurarem homens. Vai ter uma parcela que vai querer o escoro. O homem para bancar, o provedor. Mas eu já disse aqui para vocês já há tempos que nós temos uma tendência de mulheres que vão trancar o pé, vão bater o pé e não vão baixar as suas exigências e elas vão envelhecer sozinhas com seus filhos e não vão aceitar ficar com um homem que não atenda às suas expectativas mirabolantes. Então, esse assunto está macetado. Ele está esmiuçado, ele está trucidado. Foi colocado no moedor de carne. Está tudo explicadinho, meus caros. Se vocês têm dúvida, vejam os meus vídeos antigos. Provavelmente vocês vão achar respostas para as dúvidas de vocês. Então, sempre que eu acho algum artigo que passou por mim despercebido, eu vou analisar. Mas eu confesso para vocês que está ficando cada vez mais difícil achar algo novo para desmistificar. Apesar que da mulherada e do movimento feminista a gente pode esperar qualquer coisa, qualquer absurdo. Era isso aí, meus caros. Até mais.